Pessoal, tudo bem? Já vimos a parte de gradeamento, conceitos e definições. Agora uma parte um pouquinho mais rápida sobre parâmetros de projeto e dimensionamento. Uma parte bem direta ao assunto. Vocês já viram isso em outras disciplinas, acredito eu. Então aqui a gente vai ver só os parâmetros de projetos que envolvem de fato o dimensionamento de uma caixa de areia de um tratamento de esgoto, que é bem diferente do que vocês viram até agora, tanto em abastecimento quanto na parte de processos e operações, tá? Então, vamos lá. Alguns parâmetros de projeto você já conhece: tempo de tensão hidráulica, TDH, nada mais é do que o volume pela vazão. Então, se a gente tem o volume da caixa de areia e a vazão, que seria a vazão de projeto, a gente consegue definir o volume. E para a caixa de areia, esse TDH tem que ser em torno de 0,45 a 0, de 45 a 60 segundos, com valor usual de projeto em torno de 60 segundos, tá? O segundo parâmetro, velocidade horizontal. Isso aqui é um pouquinho mais difícil de entender, mas eu fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem, tá? O que é minha velocidade horizontal? Vamos pensar nesse fluxo de água entrando na minha caixa de areia. Aqui eu tenho a minha caixa de areia, meu rebaixo aqui e o fluxo de água. A minha velocidade horizontal, pessoal, é a velocidade na seção transversal da minha caixa de areia. Ou seja, como se eu estivesse olhando no sentido que essa flechinha está apontada. Nada mais vai ser do que, então, vazão por área. Sendo que, nesse caso, a minha área nada mais vai ser do que a altura, profundidade da água, vezes a largura do canal, que nesse caso aqui eu já representei para vocês como B maiúsculo, diferente da largura do canal da grade, que eu chamei de B minúsculo, para facilitar o entendimento. Então, a área vai ser H vezes o B. Olha que simples. Defini e calculei, então, qual que é a minha velocidade horizontal, que tem que ser em torno de 0,25 a 0,4, com o valor usual 0,3. Velocidade de sedimentação, para remover partículas com diâmetro maior que 0,21 milímetro e 0,15. Então, aquela partícula que está aqui em cima, né? Ela tem uma certa velocidade de sedimentação, que é essa velocidade Vs. Se minha partícula tem um diâmetro maior, teoricamente ela vai cair mais rápido, consequentemente ela tem uma velocidade de sedimentação maior. Se minha partícula tem um diâmetro menor, consequentemente ela vai pesar menos, né? Vai ter menos peso e vai ter uma velocidade de sedimentação menor também, tá? Então, simples. Isso aqui, na verdade, a gente vai ver que ela é um parâmetro usado no dimensionamento da caixa de areia. Por último, comprimento adicional. Quando a gente faz um projeto de uma caixa de areia, a gente tem o comprimento dela, que a gente chama de comprimento L, que é o teórico. Porém, para questões de segurança, a gente acaba aumentando um pouco esse valor teórico para garantir que realmente essa partícula, no momento que ela for sedimentar, ela não passe para outra unidade e sim fique aqui no meu sistema. Ou seja, toda esse novo comprimento, né, que a gente chama aqui desde o início até o final, com esse adicional aqui, é o que a gente chama de comprimento de projeto. E o comprimento de projeto nada mais vai ser do que o comprimento teórico vezes um coeficiente de segurança, que é em torno de 0,25 a 0,5, ou seja, de 25 a 5%. Então a gente multiplica sempre com o valor usual de 50%. Então de 25 a 50%, né? A gente adota o valor máximo de 50, multiplicando já direto essa equação por 1,5. Já sai direto no valor L de projeto. Muito simples, pessoal. Não tem grandes segredos, tá? Todos esses conceitos vocês já viram em hidráulica, já viram em abastecimento, calcular a velocidade horizontal, essa parte de velocidade de sedimentação já vimos sem grandes problemas. Outros parâmetros importantes. Limpeza, manual mecanizado. A gente já viu que para manual tem que ter dois canais desse em paralelo, enquanto um opera, o outro fica parado. E de limpeza mecanizada, ela pode ser contínua. Não preciso fazer a parada da minha caixa de areia para fazer a limpeza. Então ela pode ser manual de limpeza retangular. Então a gente pode trabalhar ela manual retangular, ou ela pode trabalhar de forma mecânica retangular também, fazendo aquele mecanismo de grua, né, removendo, ou quadrada, que é aquele mecanismo contínuo de remoção via raspadores. Posso ter uma limpeza manual quadrada? Não, não existe caixa de areia quadrada de limpeza manual. Todas as caixas de areia quadrada é de limpeza mecanizada, tá?
Por último, geração de areia em função do efluente. De novo, como a gente viu lá na parte de gradeamento. Quanto que acumula de areia para cada 1.000 metros cúbicos de esgoto que passa na minha caixa de areia? Temos duas situações. Para sistemas em que eu tenho separação da água de chuva com a coleta de esgoto, tem essa faixa para se adotar. E para sistema combinado, que não é o caso do nosso país, mas se o sistema for combinado em outros países e tal, você pode adotar essa outra faixa aí. Como vocês podem ver, acumula muito mais areia quando eu tenho separação, um sistema combinado, do que o sistema com separação, tá? Simples também, pessoal. Aqui não tem grandes segredos. A gente pode partir já para a parte de dimensionamento, tá? Como é que é, então, dimensionamento? Vou desenhar aqui para vocês aquele desenho que a gente já viu em outras oportunidades também, inclusive nas minhas disciplinas, tá? Mas vale a pena falar de novo. Aqui eu tenho, então, a minha caixa de areia. Vou fazer um chão aqui para ela não ficar flutuando. Eu tenho uma certa lâmina de água aqui. E eu tenho uma partícula que vai sedimentar. Então aqui seria o início da minha caixa de areia e aqui o fim dela, tá? Quando uma partícula entra numa caixa de areia, qual seria uma posição nessa altura dela? Então essa lâmina de água ela tem uma certa altura, vou colocar aqui já também para a gente não esquecer. Qual que seria a profundidade dela para ela estar numa situação mais desfavorável? Bom, vocês já sabem que para ela estar numa situação mais favorável, ela vai estar aqui em cima, né? Aqui nessa parte de cima. E sobre essa partícula vai estar sendo exercida duas velocidades, né? Uma que é a velocidade de sedimentação e outra aqui que vocês também já viram, que é a minha velocidade horizontal. Essas duas velocidades vão estar atuando sobre a minha partícula. Certo? Tá bom. Vamos pensar nas trajetórias que essa partícula pode fazer para ela ser removida. Então essa partícula, dependendo do peso dela, né, da velocidade dela, ela pode vir e simplesmente sedimentar aqui, ou ela pode vir andar mais um pouquinho e sedimentar aqui, e assim por diante. Porém, ela tem uma situação mais crítica de ser removida. É quando ela sai daqui e chega até nessa ponta aqui. Vou usar essa caneta de régua para fazer um traço um pouquinho melhor. Ela sai daqui e atinge justamente essa quina aqui, esse cantinho em que, se ela fosse um pouquinho mais alta, ela passava. E se ela fosse um pouquinho mais baixa, ela caía antes, então ela toca exatamente nesse encontro aqui, dessa quina do fundo da minha caixa de areia. Então essa é a trajetória mais desfavorável, vamos dizer assim, né? Aquela que a partícula vai ser removida realmente só ali no finalzinho. Para essa partícula fazer esse trajetório, a gente pode definir, então, as velocidades para que isso ocorra, né? Então, eu tenho aqui para a minha velocidade de sedimentação. Para ela fazer esse percurso aqui, vir daqui e atingir aqui, ela vai ter que percorrer h, que é a profundidade, num determinado período de tempo. Quanto tempo? Bom, velocidade nada mais é do que distância por tempo, vai ser a distância e o tempo em que ela vai sair daqui e chegar aqui. Ou seja, ela vai demorar todo esse tempo para chegar até aqui. E a gente vai chamar esse tempo de T1. Da mesma forma, velocidade horizontal, ela vai ser a distância horizontal que ela vai andar, vamos chamar isso aqui então de L, que é o comprimento. Vai andar L num outro tempo. Qual que vai ser o tempo para ela sair daqui e chegar até aqui? Vamos chamar de T2. E é aqui que é o pulo do gato, né? Porque a gente já viu que o mesmo tempo que essa partícula demora para sair daqui e atingir o fundo, vai ser o tempo que ela vai demorar para sair daqui e atingir o final da caixa de areia. Ou seja, meu T1 é igual ao T2. Consequentemente, a gente pode aplicar essa formulinha em que o meu... vamos isolar aqui, eu vou ter H dividido por VS vai ser igual o L dividido por VH. Eu vou isolar o L, que é o que eu quero calcular, que é o comprimento da minha caixa de areia. O L vai ser igual VH vezes H dividido por VS. VH, já vimos lá que ele é um parâmetro de projeto, em torno de 0,3, valor usual. VS, já vimos também que para remover partículas maiores que 0,21 milímetros, que é o que usualmente a gente adota, é 0,02 metros por segundo, metros por segundo. Bom, o que a gente pode fazer então?
o nosso L vai ser igual a 0,3 vezes H dividido por 0,02. Resolvendo essa equação, eu tenho que o meu L é igual a 15 vezes H. E esse meu L aqui é o L teórico. Porque a gente viu que o L de projeto, que é o comprimento de projeto, ele vai ser o L teórico vezes 1,5. Ou seja, já colocando 1,5 vezes 15, eu vou ter que o meu L de projeto vai ser igual a 22,5 vezes o H. E essa é a equação que a gente projeta comprimento de uma caixa de areia retangular numa estação de tratamento de esgoto. Muito simples, né, pessoal? Muito tranquilo. Eu vou aproveitar esse canto aqui ainda para ver a parte de velocidade de sedimentação, porque a gente definiu o comprimento de projeto. O H vai ser sempre função do medidor partial, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Falta definir então o B. Como é que eu defino o B? O B ele é definido pela velocidade horizontal, pessoal. Eu sei que velocidade horizontal, como vocês já viram pela definição aqui, é vazão pela área, que é B vezes o H. O H a gente já tem, a vazão a gente sempre vai ter. Essa velocidade ela também pode ser adotada, que ela é adotada, na verdade, 0,3. O que sobra para a gente calcular? O B. Então, esse meu B vai ser igual a vazão dividido pela minha velocidade horizontal vezes H. Isolando B, passa para cá, multiplicando. Certo, pessoal? Tranquilo? É uma parte bem tranquila mesmo, tá? E vocês vão ver que a caixa de areia quadrada é tão tranquilo quanto essa para dimensionar. Então vamos ver agora a caixa de areia quadrada. Então a gente tem aqui uma caixa de areia quadrada, pessoal. Eu fiz uma representação aqui simples para vocês terem uma noção de como ela funciona. Qual que é o parâmetro de projeto para a gente dimensionar uma caixa de areia quadrada? O parâmetro principal disso aqui é a taxa de aplicação superficial, que é representada pela sigla TAS. Como é que a gente calcula essa taxa? Na verdade, essa taxa para a caixa de areia quadrada ela é dada, que é na faixa de 600 a 1.300 metro cúbico por metro quadrado dia. Mas como é que a gente calcula a taxa? Essa taxa nada mais é, pessoal, do que também a vazão dividido pela área em planta da minha caixa de areia. Ou seja, olhando essa figura, a área em planta vai ser L vezes L. E a vazão aplicada é a vazão de projeto. Então, a taxa é igual a vazão dividido por L ao quadrado, sendo L o comprimento da minha caixa de areia. Essa taxa, como eu falei para vocês, ela é de 600 a 1.300 metro cúbico por metro quadrado dia. Então, unidade tem que ser dia aqui, tá? E tá feita. As dimensões delas está feita. Porém, aqui a gente não controla mais a altura com caixa de areia, com medidor partial, tá? A gente calcula a altura em função de um parâmetro de projeto que também é dado para esse tipo de caixa de areia, que é uma altura que varia de 1,10 m a 1,60 m. Isso é um parâmetro de projeto, como está apresentado aqui. Certo? Beleza, Brito. Então eu calculo L e adoto uma altura, é isso? Isso. E toda essa caixa de areia, ela tem que ter, pessoal, para a saída do esgoto dela, um vertedor. Pode ser um vertedor, usualmente, aquele retangular, sabe? Que ele tem alguma coisinha assim, que vai, faz o retângulo. Ou pode ser esse formato aqui, que é em V, né? Que é aquele triangular, na verdade, né? O retangular é aquele que é só uma linha aqui assim. Esse é o retangular. E esse é aquele
que vai formando os triângulos invertidos ali, né? Então aqui a gente vai ter que relembrar as equações de escoamento invertedor. Por quê? Porque o líquido vai estar vertendo aqui, né? Se for um retangular, se for um triangular, vai estar vertendo aqui. E nesse momento em que ela verte, eu vou fazer uma ampliação aqui, tá? Vamos fazer ele retangular só para facilitar a visualização. Então eu tenho aqui a parede da minha caixa de areia, né, que seria o cimento. Teria aqui o meu vertedor, vou fazer em vermelho. O meu vertedor que eu instalei. E o líquido que vai estar vertendo em cima desse vertedor. Quando ele verte, ele gera uma certa, considerando essa aqui a lâmina de água, né? Esse aqui é o nível de água. Ele gera uma certa altura de lâmina. Ó, lembra essa alturazinha? Que é a altura de água na crista do vertedor. Essa alturazinha ela tem que ser calculada para quando eu somar a altura que eu defini aqui de concreto mais o vertedor mais essa laminazinha, tem que dar entre 1.1 e 1.6. E para um vertedor retangular, essa altura, né, é dada pela equação seguinte: vazão é igual a 1,83 vezes comprimento vezes H3 sobre 2. Isso aqui é o comprimento da crista do vertedor. E esse H é essa alturazinha aqui da crista do vertedor. Vou chamar assim de HD, que seria uma altura dessa crista do vertedor, tá? Sabendo a vazão, a gente isola o HD e acha essa alturazinha. Somando isso, mais a altura do vertedor, mais essa altura, tem que estar nessa faixa de 1.1 a 1.6. Aqui é hidráulica, pessoal. Aqui não é nada da parte de tratamento, de conceito, nada. É relembrar da hidráulica, se for vertedor triangular, se for vertedor retangular, calcular essa alturazinha para quando eu somar ela na minha altura total ali, dá nessa faixa de 1,1 a 1,6. Pessoal, sem grandes problemas, né? É bem tranquilo essa parte. E eu vou projetar aqui para vocês agora um exercício de grade de caixa de areia retangular. E nesse exercício, vocês também vão ter ele resolvido no slide, porém eu quero que vocês resolvam antes de ir para o slide, tá? Então vou projetar ele aqui no próximo slide. E vocês podem ver então que é muito semelhante às características do esgoto da parte de gradeamento. Vazão, coeficiente de pico, altura da lâmina, a geração de areia e o período de limpeza. Essa geração de areia, pessoal, vamos lembrar, hein? Vai gerar 0,3 a cada 1.000 metros cúbicos. Então, sabendo a vazão e sabendo o período de limpeza, eu vou saber qual é o volume de areia que vai passar lá qual é o volume de esgoto que vai passar lá nesses 5 dias. Sabendo o volume de esgoto que vai passar lá nesses 5 dias, eu consigo definir o meu volume de areia que vai ser acumulado nesses 5 dias. Sabendo esse volume de areia que vai ser acumulado lá nesses 5 dias, olha que bacana. A gente vem e calcula essa profundidade aqui do meu rebaixo E. Porque a areia vai ser acumulada aqui, tá? E ele tem aquele formato que a gente viu, né? Fazendo um desenho dele aqui mais simples. É nessa parte em que minha areia vai ficar acumulada. Então eu vou lá, por 5 dias, fiz as continhas, deu tantos metros cúbicos, sei lá, deu um valor X lá, 20.000 metros cúbicos em 5 dias. Tá. 20.000 metros cúbicos gera quanto de areia? Ah, gera, sei lá, 6 metros cúbicos de areia. 6 metros cúbicos de areia, beleza. Esse comprimento aqui da caixa de areia eu já tenho, que é o L, da retangular, tá? Esse aqui é o B, já tenho também, já foi calculado. Quando eu faço L vezes B vezes Z, me dá esse volume onde minha areia vai ficar acumulada. Ou seja, toda essa areia que a gente calculou aqui, que vai se acumular, tem que ficar acumulada aqui. Ou seja, a gente tem que definir esse E para garantir que toda essa areia que vai ser gerada vai ser aqui acumulada. É simples isso, já fizemos isso na parte de abastecimento. Vocês já devem ter feito essa conta em processo de operações, mas vale a pena lembrar aqui rapidinho. E tirando isso, todo o resto vocês já fizeram dimensionamento sem grandes problemas, tá?
Tá certo então, pessoal. Vamos então para a última parte da nossa aula, para a gente já encerrar todo o assunto de tratamento preliminar que a gente vê no curso, tá? Então vamos falar de medidor partial, pessoal. Todos vocês já viram em alguma disciplina, tratamento de água, abastecimento, processos de operações, não tenho dúvida disso. O que é o medidor partial? O medidor partial, ele é um dispositivo, né, desse formato. Ele é projetado para conseguir definir, em função da lâmina de água que passa ali, qual que é a vazão de água que está passando. Então é uma calha, tem uma padronização, né? Então o projeto dela é padronizado, as dimensões dela são padronizadas. E quando você faz a medida da altura de lâmina de água a 2/3 da garganta dela, né? A gente consegue definir, em função dessa altura, qual que é a vazão. E a equação que define isso para a gente é essa aqui, ó. Vazão é igual a 1K, valor de K, vezes essa H, que é o que a gente vai medir no local, vai ver a altura, elevado a N. Esse K e esse N, eles são tabelados função do modelo de calha. Então, se é o modelo 3 polegadas, de 6, de 9, e vai depender da vazão que vai passar ali. Vamos supor que eu vou tratar uma vazão de 300 litros por segundo. Tá, 300 litros por segundo. Qual calha eu escolho? Bom, a de 3 não dá certo, a de 6 não dá certo, a de 9 não dá certo, porque a vazão máxima que ela mede é 250. A de 1 dá certo, ela já mede 300 litros por segundo. Então, sempre olhar as vazões mínimas e máximas que minha calha consegue medir, e eu comparo com minhas vazões de início e final de projeto. Vamos supor que eu faço um projeto para 20 anos, minha vazão máxima vai ser o pico daqui 20 anos. Eu tenho que projetar isso, tá? E minha vazão mínima é a vazão mínima de hoje. Ou seja, coeficiente médio menos coeficiente de vazão mínima. Então, assim, muito simples isso, mas você tem que saber que a vazão máxima não é a vazão máxima de hoje. Se eu faço uma estação, eu faço ela para pelo menos 20 anos. Então, a vazão máxima vai ser a vazão máxima para daqui 20 anos no pico. Ou seja, naquele momento de máximo consumo em torno de meio-dia, 1h da tarde, tá? Feito, pessoal, tranquilo. Então, Brito, e sem segredo, então, eu vou lá com a vazão que tá, eu defino um H, e esse é o H que vai ficar toda a montante aqui, que vai estar dentro da minha caixa de areia e da minha grade. É isso, Brito? É mais ou menos isso, pessoal. Acontece como eu acabei de falar para vocês. Quando eu estou com uma vazão mínima, esse meu H tende a ter um valor mínimo. E quando eu estou numa vazão máxima, esse meu H tende a uma vazão máxima. E quando a gente projeta tanto grade quanto caixa de areia, o nosso H é fixo. A gente adota um H constante. Se muda o meu H, consequentemente vai mudar minha velocidade horizontal, minha velocidade de passagem entre as barras. Vai mudar tudo isso. E isso pode ser ruim tanto para a grade quanto para a caixa de areia. Então a gente pode fazer alguma coisa para evitar essa oscilação, para que eu tenha menos oscilação no meu sistema? Pode, pessoal. E aí que é o outro lance muito importante que vocês vão entender agora, que é adotar um pequeno rebaixo no meu canal um pouco antes da minha caixa, do meu medidor partial, e um pouco depois da minha caixa de areia. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos fazer um desenho de novo, né? Areia. Ele bem grande aqui, tá? Seria a zona de acúmulo de todo. E aqui saiu da minha caixa de areia. Eu vou fazer um pequeno rebaixo aqui. Eu vou chamar esse pequeno rebaixo de rebaixo Z. E daqui para frente eu vou então entrar na minha calha partial. Então aqui é a calha partial. Certo? E nesse meu sistema, vocês já viram que quando eu estiver trabalhando com a minha vazão mínima, ele vai gerar uma altura de lâmina de água mínima. Então isso aqui gera, aqui no 2/3 da garganta, um H referente a uma vazão mínima que eu apliquei aqui no meu sistema. Porém, também eu tenho a vazão máxima. Ou seja, pode ter um momento que minha vazão vai estar maior que essa minha vazão máxima. E que vai gerar aqui na garganta também
aqui do ladinho, tá? Mas considera no mesmo local, que é 2/3, um H máximo. Certo? Essa é a realidade da minha caixa de areia. Eu tenho, então, quando tem uma vazão mínima, uma altura de água mínima, uma vazão máxima, uma altura de água máxima. Porém, dentro da minha caixa de areia, o ideal é que minha velocidade horizontal seja constante. O ideal é que eu não tenha variação na minha velocidade horizontal aqui, pessoal. E para não ter variação, vamos calcular ela então. Nesse caso aqui, desse meu desenho, eu preciso calcular a altura de lâmina de água aqui. Esse H aqui seria um H. Qual que é esse H aqui, pessoal, que está passando? Vai ser o H mínimo menos o Z. Porque se isso tudo aqui é H mínimo e isso aqui é Z, isso aqui vai ser H mínimo menos Z. E para minha vazão máxima, vamos considerar que também eu vou ter essa mesma altura aqui. Que vai ser o quê? Mesma coisa, H máximo, porém menos o Z. Que vai ser o meu H máximo menos o Z. Essas são as minhas alturas, tá? Para vazão mínima e para vazão máxima. Então vamos calcular a velocidade horizontal. Vamos calcular para as duas situações, para a vazão mínima. Para Q mínima, a minha velocidade horizontal nada mais é do que a vazão, que vai ser nesse caso mínimo, dividido pela área, que nesse caso H mínimo menos Z é a altura, né? E a largura sempre vai ser B, porque esse canal aqui ele tem aquela largura mesma B. B vezes H menos U. E para minha vazão máxima, tem que é igual dividido por B, fica H máximo menos. Olha, tá ficando legal isso aqui. Sempre que a gente faz isso, pessoal, a gente já começa a sacar onde a gente vai parar, né? Se eu tenho aqui essas velocidades, quando eu tenho vazão mínima e vazão máxima, não pode ser diferente. Elas não podem ser diferentes, vamos igualar elas então para ver se a gente acha uma relação de Z que garanta que minhas velocidades sejam iguais, tanto para vazão mínima quanto para máxima. Vamos fazer isso então. Estou igualando as velocidades, eu tenho que vazão mínima que multiplica e divide, né? E vezes H mínimo C é igual a vazão máxima divide B fica vezes menos. Olha aqui, eu vou passar isso aqui multiplicando, o B vai cortar. Vai por ele mesmo vai dar 1. E vamos resolver isso aqui então. Vazão mínimo. Multiplica H máximo menos o Z é igual a vazão máximo. Multiplica H mínimo menos o Z. Vamos só resolvendo agora, tá, pessoal? Sistema. A equaçãozinha. Passar a distributiva aqui. Então eu tenho que Q mínimo vezes H máximo menos Q mínimo vezes o Z é igual a Q máximo vezes H mínimo menos Q máximo vezes o Z. Ó. Vendo só. Bom, eu quero isolar o Z então. Certo? Vamos isolar o Z então, vou jogar isso aqui para cá. Então vai ser Q máximo vezes Z menos Q mínimo vezes Z é igual a Q máximo vezes mínimo. Isso aqui está positivo, vai para o lado negativo, menos Q mínimo vezes. Dando cumprida a equação aqui, pessoal. Vou mostrar tudo, tá? Mas ó, joguei isso aqui para lá. Joguei esse que tem um Z para cá para eu isolar o Z agora. Vou isolar o Z agora. Z isolado, vou ter Q máximo menos Q mínimo
vai ser igual ao resto da equação lá. Menos. Agora eu vou passar dividindo e vai sobrar a seguinte equação. Eu rebaixo Z, vai ser igual a assim. Menos. Por máximo e mínimo. Ou seja, existe um valor que eu adoto desse Z, eu garanto que minha velocidade horizontal, tanto para vazão mínima quanto para vazão máxima, vai ser igual. Ou seja, não vou ter oscilações de velocidade, que é o que a gente quer. Quando a gente faz o projeto, a gente quer isso. Não quer que tenha oscilações. A gente quer que seja mais padrão possível para evitar essas oscilações e evitar que em parte acumule mais ou acumule menos resíduo, né? Ou que acabe passando algum resíduo que não foi projetado para ser. Pessoal, com isso a gente já tem a forma de calcular a altura de lâmina de água, que permite a gente calcular a grade, que permite a gente calcular a caixa de areia. Então, assim, o que eu vou passar para vocês agora é o exercício que eu já mostrei para vocês de caixa de areia, o exercício que eu passei para vocês de gradeamento, e vou dar um roteiro de dimensionamento de preliminar, que vai envolver tudo. Vai envolver área partial, caixa de areia e gradeamento. Gradeamento grosso e gradeamento. Esse todo vocês vão ter que fazer, não ter que entregar, mas é importante vocês fazer, montar uma planilha para resolver ele, para daí a gente conferir naquelas aulas de dúvida. Por quê? Porque essa planilha vai ser usada quando vocês forem fazer o projeto final. E aí vocês vão ter toda a parte de... Só não vai ter pronta a parte de AutoCAD, tá? Então, dá para vocês vão ter tempo para isso. Acredito que vocês vão conseguir fazer isso sem grandes problemas com as aulas, mas se tiver dúvidas, a gente volta e discute nas nossas aulas sim. Bom? Então, muito obrigado. Um abraço, até a próxima.